Bem-vindos ao Luz para o Meu Caminho. Este é um programa que nós estamos iniciando no nosso canal da CEADEB TV. A paz do Senhor para todos vocês. Esse programa, aonde a sabedoria eterna ilumina os passos da nossa jornada. Em um mundo onde as sombras da dúvida nos são postas, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela surge para iluminar essa caminhada. No meio do desânimo, muitas vezes nós estamos confusos e a palavra de Deus é um farol de esperança. Quando a depressão bater à sua porta, resista, mas permita que a luz do Senhor entre. Nos momentos de escuridão, seja ela na alma ou nos desafios cotidianos, deixem que a luz penetre e dissipe essas trevas. Seja nos negócios, na vida a dois ou nos laços familiares, quando as dificuldades financeiras pesam, quando a fé parecer vacilar ou o fervor espiritual esfriar, quando a saúde falhar e o coração se apertar, a resposta está na palavra do Senhor, que é luz para todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nos recorda que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos acompanha na jornada da nossa vida. Essa palavra traz o conforto que nos acalma e a direção que sempre nos dá o norte. Então, nós convidamos a todos para se juntarem nessa jornada de luz. Deixe que a palavra de Deus seja a luz para o seu caminho e que cada passo seja afirmado com base nessa palavra verdadeira. Este é o Luz para o seu caminho, onde cada história é um testemunho da luz que nunca se extingue. Se você quiser ter vitória em sua vida, é importante que você sempre tenha um norte, sempre tenha um paradigma, sempre tenha um modelo para a sua vida. E a nossa referência para você que tem um Deus vivo, eterno, santo e poderoso é a palavra desse Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos e entregar esse momento especial para que o Espírito do Senhor nos acompanhe nessa jornada. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa vida. Tu és soberano, Tu és eterno, Tu és perfeito em Teus projetos. Tudo aquilo que nós realizamos sempre está debaixo da Tua soberania, do Teu controle e da Tua autoridade. E a Tua palavra, Senhor, é e deve sempre ser a nossa rocha inabalável. Pai, toma conta dos nossos pensamentos, da nossa vida, da nossa história. Nos ilumina para que nós possamos, em meio às densas trevas, Te ter como a luz que brilha a qualquer tempo. Fica conosco, nós Te agradecemos agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e amado irmão, nós sabemos que nos dias de hoje, o mundo se apresenta como um verdadeiro caos. Poderíamos tranquilamente dizer que a humanidade caminha em trevas. Não há luz, não há sequer uma esperança que possa ser posta para essa humanidade. Existem situações naturais que revelam a brevidade dos últimos acontecimentos. A natureza geme e clama pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nós também percebemos que a saúde está abalada. A quantidade de enfermidades que assola o mundo inteiro é algo assustador, que espanta até os mais experientes profissionais da saúde. Diversos vírus, Covid, rotavírus, dengue, zika, chikungunya, enfim, a doença, ela revela que o mundo está vivendo um caos. Mas o pior de tudo é a questão comportamental. O ser humano vive sem regras nem limites morais. As pessoas perderam a noção do certo e do errado. Os valores estão invertidos. Os valores não são mais aqueles valores estabilizados. Nós vivemos buscando um caminho que possa nortear a nossa história. Contudo, a cultura, ela revela que o homem, ele não está sedimentado em nenhum caminho firme. Nesse cenário de falta de luz,
se apresenta a palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 116, nos diz, no Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os nossos passos, é a luz que clareia o nosso caminho. Essa palavra contém palavra de vida, palavra de verdade, palavra que pode transformar. Mas nesse caos, surge uma pergunta: a quem eu devo confiar a minha vida? A quem eu devo confiar a minha história? Ora, quando eu olho para o homem e me pergunto quem é o homem, esse homem que foi feito lá atrás, originalmente, à imagem e semelhança de Deus, mas que desde o Jardim do Éden decide transgredir a vontade do Criador e seguir a sua própria história, esse homem perde o perfil divino. E quando você chega na palavra do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, o profeta diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse é o ser humano. Um ser humano sem perspectiva, porque ele está desalinhado com o eterno. Ele está fora da harmonia com aquele que lhe projetou, que lhe criou, que lhe deu fôlego de vida. No livro de Jó, no capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Essa pergunta tem que ser respondida. Esse cenário, ele precisa ser traçado para você entender a quem você deve confiar a sua história. Qual o caminho que deve lhe nortear? Por outro lado, diante desse homem imperfeito, mortal, limitado, nós temos uma outra opção, que é o eterno, que é o Deus, autor da vida, criador de todas as coisas, aquele que traz para si a soberania plena, aquele em quem não há sombra de variação. Esse Deus que criou todas as coisas simplesmente a partir da sua vontade e pela sua palavra criativa, esse Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, ele diz assim: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro. Justo e reto ele é. No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 14, está escrito assim: ao Senhor, o seu Deus, o meu Deus, pertencem os céus e a terra, e até os mais altos céus. A terra e tudo o que nele existe, e tudo o que nele habita. Agora perceba comigo, note comigo, nós estamos diante de dois dilemas. Um Deus perfeito, criador de todas as coisas, eterno, santo, justo e poderoso. Por outro lado, nós temos um homem, a nossa natureza, que você mesmo conhece. Uma natureza limitada, falha e imperfeita. A quem eu vou entregar o controle da minha vida? A quem eu vou entregar o comando da minha história? Se eu deixo comigo, a probabilidade que eu tenho de não ter sucesso é muito grande. E esse sucesso, ele não se restringe a sucesso material. Eu não estou tratando aqui de riquezas, de acúmulo de patrimônio, de sucesso financeiro, de fama. Não! Eu estou falando aqui de algo muito mais profundo. Afinal de contas, o ser humano, ele vive em busca da felicidade. Ele vive em busca da plenitude da vida. E nós entendemos, pelos exemplos que são postos, que a fama não traz essa plenitude. Quantas pessoas famosas estão hoje sofrendo de depressão? Também nós temos no dinheiro algo que não representa essa plenitude de vida. O recurso financeiro não traz felicidade plena. Muitos milionários trocariam as suas fortunas por uma verdadeira alegria, por uma vida plena.
não está na fama, não está no dinheiro, não está nos relacionamentos humanos. A plenitude da vida humana está em algo muito mais profundo, em algo muito mais consistente. A plenitude da vida humana se encontra quando você descobre o propósito da vida. Por que Deus te criou? Por que você existe? Por que você está respirando nesse exato momento? Você tem um plano de existência. A palavra de Deus nos diz que desde a eternidade você já foi projetado pelo Criador. O dia do seu nascimento, a hora do seu nascimento, o local em que você nasceu, são detalhes que foram estabelecidos por Deus com um propósito. Encontrando esse propósito, você vai encontrar a resposta para todas as suas dúvidas e questionamentos. Encontrando o projeto de Deus para você, você vai simplesmente realizar-se enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Em Deus eu posso confiar. Por quê? Porque Ele é o poder absoluto. Ele não tem limites de tempo. Ele era, Ele é e Ele sempre será Deus, o Todo-Poderoso, aquele debaixo de quem toda autoridade se curva. Mesmo diante do caos, mesmo diante da ausência de luz, Ele continua sendo Deus, a mais pura e perfeita expressão do amor. Deus continua sendo Deus, em qualquer circunstância, inabalável, onipresente, onisciente e onipotente. Deus continua sendo Deus. Agora, no seu poder, na sua dimensão eterna, na sua plenitude, esse Deus que é criador de todo o universo, Ele decide se relacionar comigo e se relacionar com você. Ele decide estabelecer uma parceria baseada no amor, no relacionamento, na intimidade. Deus te ama. E por isso Ele deixou um programa para a sua vida, uma diretriz para a sua existência. Algo que me chama a atenção é quando eu olho para a natureza, porque o apóstolo Paulo nos diz em sua carta à igreja de Roma que Deus, ele se deixa revelar pela natureza. Ninguém consegue compreender na plenitude quem é Deus, mas ele se permite revelar através da natureza. E quando eu olho para a natureza, eu percebo que Deus estabeleceu regras para as coisas criadas. Por exemplo, o mundo físico. Existe um princípio de funcionamento de todas as coisas. O equilíbrio que se mantém no universo. Nós temos aí teorias e leis que são estudadas pelos homens, que na verdade são a explicação das coisas criadas por Deus e o seu funcionamento. A lei da gravidade, a teoria da relatividade. Quanto mais você se aprofunda no mundo da física, mais você explica como as coisas criadas por Deus funcionam. Por outro lado, se você vai para a questão da vida, a vida humana, a vida animal como um todo, Deus também estabelece regras químicas, princípios e sistemas que funcionam segundo aquilo que Ele projetou. Mas para o comportamento humano, Deus também estabelece princípios e regras. A conduta humana, ela também é disciplinada por Deus. Só que por conta da natureza divina, que é baseada no amor, e agora há pouco alguém me questionava sobre o pecado original, sobre a transgressão de Lúcifer, sobre a desobediência de Adão, e essa pergunta, ela sempre surge em relação à criação de Deus. Porque o homem foi criado de modo a transgredir, a desobedecer a Deus. Porque Deus criou o próprio Lúcifer com a possibilidade de lhe desobedecer. Porque, mais uma vez, Deus se revela através daquilo que Ele cria. E tudo que Deus cria é baseado no amor. E não há amor que subsista sem liberdade. Então, toda a natureza que revela a Deus, ela estabelece como princípio de comportamento das coisas criadas por Ele, liberdade. Eu sou capaz de escolher o que eu quero para a minha vida.
E Deus se manifesta nisso aí. Então, se Lúcifer foi criado com a capacidade de transgredir, se o ser humano foi criado com a possibilidade de escolher, inclusive, fugir da presença de Deus, é porque isso manifesta o amor de Deus para com o ser humano. Mas, eu quero te dizer e reafirmar, Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um projeto para que eu possa viver uma vida de plenitude, uma vida de felicidade, uma vida de realização. E na palavra dele, essa palavra gloriosa, nós encontramos resposta para isso. Essa é a lâmpada que o Senhor deixa. Essa aqui é a lâmpada que o Senhor permite acesso a toda a criatura. E como nós lemos aqui no Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então perceba, meu querido e amado, que Deus, ele não nos entregou a própria sorte. Deus não nos deixou livres de maneira a estarmos abandonados. Não, essa liberdade de Deus é uma liberdade assistida. É uma liberdade que permite que eu busque o meu norte, que eu busque o meu caminho, que eu busque a minha luz no meio do caos e da escuridão. E essa luz, mais uma vez, eu te demonstro, é a palavra do Senhor. Aqui nós encontramos resposta para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos anseios, para todos os nossos problemas. Veja vocês que nós já tratamos de duas revelações divinas. A natureza revela a glória de Deus, mas a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, também é uma revelação divina para o ser humano. É Deus sendo manifesto e acessível a todos nós. Agora vem uma outra pergunta, porque mesmo tendo toda essa possibilidade de buscar a resposta na palavra de Deus, eu prefiro tomar para mim o senhorio, o controle da minha vida. Sendo eu quem sou, um homem limitado, um pobre pecador, mortal, que está sujeito às paixões, que está sujeito aos desejos da carne. Por que é que eu quero ter o controle da minha vida? Se eu posso entregar essa vida ao Senhor. Então perceba que há uma maneira de eu viver a plenitude da minha vida. E essa maneira é simplesmente buscando respostas na palavra de Deus. Nós temos resposta para todas as dúvidas. Às vezes, até nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós fazemos teologia, nós frequentamos uma igreja, mas nós não entregamos a nossa vida realmente ao Senhor. E a questão está nisso. Nós precisamos ultrapassar a barreira da religiosidade. Nós precisamos ultrapassar a barreira de entender que Deus ele se revela em uma vida congregacional. Não. A vida congregacional é uma manifestação de quem eu sou. Mas para eu saber que realmente quem eu sou, eu preciso me encontrar à luz da palavra. Então, você tem duas opções. Tentar experimentar a vida segundo os seus próprios desejos ou evitar problemas cumprindo a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que a melhor resposta é você não sofrer na própria pele para depois ter que encontrar Deus em meio ao sofrimento e à dor. Deus, ele quer de maneira amorosa, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, entrar em tua vida e fazer com que você experimente uma palavra que vai além da teologia, uma palavra que vai além de uma congregação, de uma denominação religiosa. Deus, ele quer que você, na sua palavra, encontre a plenitude da vida. É esse Deus que te apresenta a Bíblia Sagrada como lâmpada para os teus pés. E quando eu caminho com os meus pés iluminados por essa palavra, eu evito tropeçar, eu evito cair, eu evito sofrer. Ao longo da minha vida, eu tenho percebido que muitas vezes o ser humano prefere experimentar. E aí, logo cedo, ele quer experimentar
as drogas, ele quer experimentar as experiências sexuais, ele quer experimentar a alegria que o dinheiro pode comprar. Mas com o passar do tempo ele descobre que nada disso tem significado real, não traz plenitude de vida. E você vai cada vez mais descobrindo que falta algo. E esse algo é justamente uma intimidade com Deus. É uma vida de um relacionamento perfeito, plena com Deus. Por favor, não permita que a religiosidade te impeça de encontrar Deus. Ora, às vezes a gente está conversando aqui com pessoas que até ocupam uma posição no ambiente eclesiástico. E eu já vi muito líder religioso se perder por conta das suas atribuições religiosas, por conta dos afazeres religiosos, por conta de tarefas religiosas. Mas é importante que você descubra que em cada dia, a cada momento da sua vida, você precisa experimentar a plenitude de Deus. E isso você só encontra através de uma intimidade com a sua palavra, através de uma intimidade com essa bússola para os nossos caminhos. Busque Deus, encontre Deus em sua palavra. E eu tenho algo para dizer para você. Essa lâmpada, ela tem condições de trazer para você uma vida plena, uma vida diferente. Eu tenho um testemunho para dar que é diferente do testemunho da maioria das pessoas. Por quê? Porque é comum nós encontrarmos testemunhos nas igrejas de ex alguma coisa. Ex-drogado, ex-adúltero, enfim, pessoas que deram errado a vida inteira, encontraram-se com Jesus e tiveram a sua vida transformada. Isso é maravilhoso. Isso é realmente a prova de que o Evangelho muda, transforma quem aceita a palavra em uma nova criatura. Mas o meu testemunho é diferente. Sabe por quê? Porque eu aprendi desde cedo que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então, observando a palavra de Deus, eu não posso dar testemunho de que eu sou ex alguma coisa que não presta, porque eu sempre busquei uma vida de relacionamento com Deus. E quem busca essa vida de relacionamento com Deus, erra menos, falha menos e adquire prosperidade em sua vida. É importante que você entenda que a palavra de Deus, se bem aplicada, evita a maioria dos problemas. Ou você acha que os enredos bíblicos, as histórias bíblicas não nos servem de referência? Por exemplo, você conhece a história de Sansão? Uma história que está relatada lá no livro de Juízes. Sansão foi um homem separado para uma missão especial. Ele fez um voto de nazireu. No entanto, ao longo da sua vida, ele abandona a sua missão e resolve viver a sua própria experiência. E o que é que acontece? Aquela história de Sansão é marcada por traições, porque ele se alia a mulheres que não são mulheres segundo o padrão divino. Sansão ele vai se juntando a pessoas que vão construindo a sua própria cama de morte, dor e sofrimento. Você tem exemplos na Bíblia de pessoas que andaram com Jesus e não conseguiram ser transformados pelo Mestre amado. Junto com Jesus, aqueles 12 caminharam 3 anos. 3 anos se alimentando junto, vivendo junto, compartilhando de experiências, vendo e assistindo o Mestre amado realizar milagres, ressuscitar mortos. Eles estavam lá, assentados na montanha, quando Jesus Cristo profere o Sermão do Monte. No entanto, depois de 3 anos, Pedro não aprendeu nada. Ele não estava pronto a cumprir a sua missão. Ele não entendeu nada, porque ele não se deixou transformar pela palavra de Deus, pela terceira revelação, a terceira e mais eficaz, a plenitude da revelação de Deus, que foi o Emanuel, o Deus conosco. Eu já falei sobre a Bíblia Sagrada, eu já falei sobre a natureza, mas Deus se revela de modo absoluto e perfeito em Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. E Pedro não percebeu que ele estava ali diante da fonte da sabedoria. 3 anos ouvindo palavras de puro conhecimento,
de pura sabedoria. E depois de 3 anos, Pedro ainda é capaz de negar ao mestre amado. Por outro lado, nós temos um Judas, que andou com Jesus e gozou da confiança do mestre. Era o tesoureiro, era quem cuidava das finanças. E depois de 3 anos, aquela natureza não se deixou ser transformada pela própria palavra. Se eu tenho dito aqui que a Bíblia Sagrada é luz para os meus caminhos, Jesus, ele é a própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é esse Verbo. E Judas não se permitiu ser transformado pela palavra. Imagine você, traiu e tirou a própria vida. Nós temos opções, nós temos escolhas. Hoje, nós estamos em uma situação ainda mais privilegiada do que os discípulos de Jesus, porque eles andaram com Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, ele faz uma promessa: eu irei ao céu e vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. De agora em diante, do dia de Pentecostes para cá, Deus não apenas caminhava com os homens, mas agora Deus habita em mim e Deus habita em você através do seu Santo Espírito. Ora, agora eu estou diante de algo muito maior, muito mais profundo, muito mais poderoso. Porque eu não tenho apenas a palavra externa, eu tenho também agora a palavra de Deus dentro de mim. Escondi a tua palavra no meu coração. Essa palavra agora está dentro de mim. O Espírito de Deus habita em mim. Mas a responsabilidade aumenta. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, eu jamais posso argumentar que eu sou fraco. Eu posso até ter uma natureza carnal, uma natureza humana frágil, fraca. Mas se eu sou consciente de que o Espírito de Deus habita em mim, o homem espiritual prevalece. É o homem guiado pela presença de Deus em sua vida. Eu tenho agora condições, inclusive a autoridade no mundo espiritual para viver a palavra de Deus que agora habita em mim. E eu tenho condições de discernir entre o bem e o mal. Eu tenho condições de escolher a fidelidade ao Mestre amado, ao Rei dos Reis, ao Senhor de toda a glória. Então, a pergunta que se faz é: quem governa a minha vida? Quem é o Senhor da minha história? Quem conduz a minha existência? E a resposta deve ser apenas uma. Se você quer experimentar a plenitude da sua vida, entrega a tua vida ao Senhor. Deixa que Ele governe a tua história. E Ele vai mudar tudo. Agora tem um detalhe: Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, inclusive comigo. Você já percebeu como nós nos comportamos diante de Deus? Nós temos um projeto pessoal, nós temos um projeto de vida, nós estabelecemos plano para o nosso futuro e agora, com esses planos prontos, elaborados e bem acabados, eu vou a Deus. Agora, Deus, execute o meu plano. Não dá certo não, meu amigo, não vai dar certo. Não tem como Deus entrar nesse negócio, porque Deus, Ele jamais vai se submeter aos teus planos. A regra é o inverso. Busque o plano de Deus na sua vida. Deixa que Ele se assenhoreie da sua vida. E você vai ver tudo mudar. E aí você pode falar como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo, Deus. Tu és a minha segurança. Tu és a minha rocha. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, a minha fortaleza. Andando com Deus, confiando nele, entregando a minha vida a Ele, vai dar tudo certo. Agora, baixa a bola um pouquinho, deixa a glória para Ele. Tira a tua arrogância, tira a tua vaidade, tira a tua prepotência. E a gente, por qualquer bobagem, a gente se envaidece. Sim ou não? Um elogio, e às vezes o diabo usa o elogio para te matar. Você lembra da experiência de Paulo? Havia ali uma sacerdotisa com espírito maligno que simplesmente elogiava Paulo. Tu és filho do Deus Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Eu ser elogiado por alguém todos os dias.
Mas o Espírito que habitava em Paulo sabia que aquela palavra era uma palavra de destruição. Cuidado com o elogio. Cuidado quando você for bajulado, quando alguém ressaltar a sua competência, porque nesse caminho você pode buscar a glória para si. Volto a dizer, a tua vida é um plano de Deus, é um projeto de Deus, mas é sempre para a glória dele, e não para a minha glória, e não para que eu me exalte, e não para que eu me coloque em um pedestal. Busquemos a glória de Deus em nossa vida, e ele vai estar abençoando cada passo. Você pode crer nessa palavra? Que Deus te abençoe. Foi muito bom nós estarmos começando essa jornada, essa trajetória. Que nós possamos, ao longo desses períodos que o Senhor nos permitir estarmos juntos aqui, à luz da palavra, buscando trazer esperança para a sua vida. Eu sei que nesse momento nós podemos estar acessando os lares pelo mundo afora a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, em qualquer dia da semana. Mas o importante é que você entenda, se você vive uma vida de trevas, uma vida de escuridão, se você está com dúvidas assolando o teu coração e a tua mente, eu tenho uma resposta para você. E essa resposta é o Senhor. Tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, tira toda a angústia da tua alma e deixa que a palavra de Deus penetre em sua vida e te conduza em meio a esse mar de problemas. Um dos males da humanidade são as doenças da alma. E isso acontece porque eu também quero governar as minhas emoções. Eu não permito que elas sejam governadas pelo Senhor. As doenças da alma têm trazido fortunas para a indústria farmacêutica. São pessoas que não conseguem dormir sem um remédio, que não conseguem se acalmar sem o uso de um medicamento. São pessoas que usam todo tipo de ansiolítico para controlar as suas emoções. Tenho um segredo para você. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele vai acalmar a tua alma. Ele vai aquietar as tuas emoções. Vai trazer alívio para a sua vida. Não desista. Você é um projeto de Deus. Não desanime. Ele tem respostas para você. Feche os seus olhos. Deus, mais uma vez nós chegamos, Pai, à tua presença. Depois da tua palavra ministrada aos corações. E nós chegamos, Pai, acreditando no teu poder, acreditando na tua bondade, acreditando na tua misericórdia. Tu já nos entregaste, Pai, o que tu tinhas de mais precioso. Tu entregou teu Filho amado para morrer por cada um de nós, para nos resgatarmos do pecado, para nos livrarmos do inferno, para nos darmos, Pai, comunhão contigo. Pai, eu te apresento cada vida nesse momento, Senhor. Eu não sei a angústia que está habitando esses corações, mas eu te peço, traz alívio, traz esperança, traz vida e vida em abundância para esse coração desesperado. Pai, que nós possamos permitir que o teu Santo Espírito habite em nós plenamente, governe todas as nossas áreas, a área financeira, a área dos relacionamentos, Pai, a área das nossas emoções. Toma conta de tudo, Pai. Governa a nossa vida plenamente. Pai, nós nos esvaziamos de nós para que nós possamos ser cheios da tua presença. Deus, faz um milagre, realiza algo sobrenatural. Deus, que essa palavra, aonde ela chegar, ela traga cura, ela traga alívio, ela traga vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, meu amigo. Creia nessa palavra, porque ela é luz para o teu caminho, é lâmpada que ilumina os teus pés. Deus te abençoe.